Uma hora começa com o protagonista atravessando uma estrada. O sinal do semáforo havia ficado verde e ele começa a andar. Mas o que ele não sabia era que um caminhão estava vindo na sua direção. Ele olhou para o lado para ver o que estava a se passar, mas era tarde demais. O caminhão já estava muito próximo. O protagonista foi atropelado, mas ele foi parar num mundo de fantasia. Ele havia sido invocado por uma sacerdotisa. Ele foi invocado para derrotar o rei demônio. E se ele conseguisse, poderia voltar para o seu mundo. Daí ele começou a lutar com os demônios o máximo que pôde. E ele começou a aprender sobre ter coragem e camaradagem também. Os novos amigos que ele tinha feito. O rapaz disse que essas coisas ele não havia aprendido quando era uma pessoa normal. E que havia se tornado mais forte agora. O protagonista enfrentou muitos desafios. O herói estava a escrever uma carta. E essa carta fazia ele sentir que estava a conversar com seus pais. Mesmo que essas cartas nunca fossem enviadas. O fim da sua jornada como herói já estava quase a vir. A única coisa que faltava era derrotar o rei demônio. Então ele levanta-se para abrir os portões do rei demônio. E pede para que seus pais e seus amigos orem por ele. O herói abre os portões. O protagonista tranca a cara e faz até eu tremer de medo. E o nosso herói vai direto ao rei demônio para a batalha final. Depois disso, sinos tocam e pessoas festejam. O herói vai sair da sua batalha vitorioso. O herói e seus amigos foram festejar a vitória contra o rei demônio. Mas o herói não estava lá muito feliz. Então, a sacerdotisa tentou confortar, dizendo que ele vai poder voltar amanhã para sua casa. O protagonista fica sem acreditar e diz que ele nunca pensou que ele voltaria para casa desde que ele chegou aí. E a sacerdotisa dá um abraço nele, dizendo que ele fez um bom trabalho. E o herói começa a chorar, dizendo que sente muita falta da sua família. Depois, amigos do protagonista começam a zombar deles e a dizer que eles estão no relacionamento. Os dois ficam muito tímidos. Achei isso muito fofo. Depois, um dos amigos do prota diz que ele poderia ficar aqui. Eu ainda pergunta se ele precisa mesmo voltar, mesmo vendo que a coisa que ele quer mais fazer é ver os pais dele. Depois da sacerdotisa dar uma bronca neles, eles desistem de uma vez da ideia. A mulher pega na mão do Pro e diz que em vez de ficar a implorar para ele ficar, eles poderão rezar para ele ter uma vida graciosa no seu mundo. E todos ficam felizes com a ideia. E depois eles voltam a festejar. Mais tarde, a cena corta para quando o protagonista já tinha voltado para seu e já tinham se passado 3 semanas. E o protagonista, em vez de estar feliz, estava muito triste. Ele conseguiu salvar o mundo dos seus amigos, mas não o dele. Mais tarde, a cena mostra-nos quando ele foi para sua casa, mas quem tinha aberto a porta era um estranho. O herói fica sem entender nada e pergunta quem era ele. A pessoa que tinha atendido o herói na porta era o novo dono da casa. E ele contou que nos 8 meses em que ele esteve fora, sua mãe tinha sido atropelada enquanto espalhava cartazes do seu filho desaparecido. E que depois da morte da sua mãe, seu pai tinha cometido suicídio por não aguentar a morte da sua esposa e o desaparecimento do seu filho. A única coisa que tinha sobrado para o herói era uma foto como recordação de seus pais e as cinzas de seus corpos. Mas mesmo com tudo o que se passou, ele tentou voltar para a escola, mas ele recebeu bronca do seu diretor. E o diretor disse que ele já tinha sido expulso de lá e disse para ele também nunca mais voltar lá na escola. O herói tinha se tornado alguém que não tinha mais nenhum lugar para ficar. Ele tentou pedir ajuda a um dos seus amigos, mas o amigo dele lhe deu fora, dizendo que ele não se envolve com pessoas que não é protagonista. A cena corta mais uma vez e dessa vez o prota tá levar um tapa na cara. Era o tio dele que estava a bater nele e o culpava pela morte de seu irmão. Depois, a prima do protagonista foi lá até ele e disse-lhe que ele nem mesmo se preocupou em ligar quando seus pais morreram e que será melhor ele sair daí e nunca mais voltar também. O protagonista estava a sofrer muito. Não tinha casa, família e nem amigos. E também nem sequer R$1 ele tinha para comprar pão. Ele havia perdido tudo de mais importante na sua vida. O protagonista fica a se perguntar se isso tudo era um pesadelo. Mesmo ele tendo salvo o mundo inteiro, as pessoas continuavam a tratá-lo desse jeito. O protagonista disse que ele salvou a vida de tanta gente e que ele arriscou a vida várias vezes para ele voltar no seu mundo. Ele não sabia o porquê de ter sido abandonado, mas de repente, um cara esbarra nele. E ele fica puto se perguntando por que tem um merda parado no meio da rua. A namorada do figurante começa a rir e a dizer que nem vale a pena bater no prota, já que ele é um perdedor. E o figurante ainda fica a dizer que não vai bater nele só porque a namorada achou isso engraçado. O herói pergunta nele por que ele não está triste e o bicho fica sem entender nada. E o prota lhe pergunta de novo se ele não está triste porque não teve de salvar o mundo de outras pessoas. O cara fica puto e fica a dizer que o prota é um maluco. Depois, o herói começa a dizer que ele agora tem um objetivo. Ele quer que todo mundo sinta o que ele está a sentir agora. O figurante segura o prota na cabeça e pergunta se ele quer que a sua boca seja rasgada. O herói estende a mão e tenta invocar a sua espada. E a namorada retardada do figurante começa a rir de novo. E ela fica dizendo que o prota é um retardado que acha que está em um anime. Mas de repente, frau! A espada do prota aparece.
mas o corpo do figurante desaparece. Aquela burra fica sem entender nada, mas depois ela começa a gritar que nem doido. O protagonista começa a coringar e fica dizendo que é injusto que ele seja o único que fica triste. Ele diz que é o herói, a última pessoa no mundo que deverá ficar triste. Ele levanta a espada e começa a mandar metade da cidade permissar. Depois inicia-se uma explosão enorme que começa a destruir tudo que está no seu caminho. A única coisa que tinha sobrado lá era o protagonista. Ele tinha feito uma cratera enorme de quilômetros de distância com apenas um golpe. Ele diz que a sua história devia terminar com felizes para sempre, e não desse jeito. E aí depois o capítulo acaba. Olá, pra quem não me conhece, eu sou Jason Sama. E esse manhwa que eu acabei de falar é o The Hero Return. Sua arte é muito linda e a sua história também. Esse manhwa aqui eu super recomendo para vocês lerem. E se vocês quiserem ler, tem um link na descrição e vai me levar para um site muito bom para lê-lo por completo. E se vocês gostaram do vídeo, deixa um like e se inscrever no canal. Isso já dá muita motivação para continuar a recomendar manhwas aqui no canal. Então, obrigado e falou!